Oi, boa noite pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e também seu comentário. Hoje irei continuar a leitura de um rosto na noite. Vamos lá. Natália pôs um vestido e um par de sapatos numa sacola de compras. Quando saiu para a Galeria Cats na quinta-feira, ao meio-dia, a galeria fechará o dia todo e só abriria para a inauguração da mostra às 6 da tarde, porque ela, Isabel e um office boy chamado Dan tinham de pendurar todos os quadros. Natália fora trabalhar com um velho macacão de algodão e sandálias. No dia anterior, almoçará com Bob e ele falará sobre a cremação. Esperará mais de uma hora sentado num banco de mármore, num edifício semelhante a uma tumba, até alguém lhe trazer as cinzas numa caixa. Tomará então uma balsa e jogará as cinzas no mar. Um cidadão aproximou-se para perguntar por que precisava poluir a água da cidade com as sobras do almoço. Natália contará a Jack que alguns amigos de Bob Lois já estavam sobrando da morte de um deles chamado Steve. Jack lembrava-se vagamente e achava que a morte de alguém era menos chocante quando as pessoas ficavam 2, 3 ou 4 semanas depois. Bob fora Philadelphia para ver o que poderia ser feito com o apartamento que Lois possuía lá. E descobriu que de alguma forma o Inquirer souberá da morte e publicará um artigo sobre ele e seus negócios imobiliários. Como salvará velhos edifícios da demolição iminente, de seus esforços para manter em funcionamento as pequenas lojas da vizinhança. Natália tinha uma cópia do artigo. Jack chegou à Galeria Cats antes das 7. As salas amplas de paredes brancas já estavam lotadas e o burburinho no local lembrava o vai e vem de abelhas nas colmeias. Embora a fumaça de cigarros anuviasse o bucolismo da cena, algumas pessoas tomavam drinks. Procurou Natália e não a viu. Será que Elsie também já teria chegado? Oi, você é John Sutherland? Perguntou um homem sorridente, aparentando cerca de 40 anos, os olhos redondos e alegres. Sim, respondeu Jack, estendendo-lhes a mão. Gostaria de dizer o quanto apreciei seu trabalho no livro Sonhos. É bonito e diferente. Tele contou-me que você não usa lápis. Não, você não conseguiu evitar, explicou Jack. O homem continuava a segurar-lhes a mão. Trabalho para a editora Battersean. Chama-me Harold Vinson.
Sou diretor de arte. Ele me conhece. Soltou a mão de Jack. Posso telefonar-lhes se seguir algum trabalho que possa fazer para nós? Sim, é claro, disse Jack sorrindo. O homem despediu-se e saiu, embora seus olhos atentos se detivessem longamente em Jack. Depois tornou a olhar e perdeu-se na pequena multidão. Jack entrou na sala grande e viu Natalie ao longe, à esquerda, fazendo às vezes de anfitriã. Seu riso perdia-se no vozerio do local, e as pinturas mal podia enxergá-las. Aquelas conseguia ver em parte estavam cheias de quadrados escuros de diferentes cores e que sugeriam mondrians descuidados. Havia um outro com fragmentos amarelos espiralados numa concha de caracol. Certamente fora esse o responsável por Natália julgar a obra semelhante à de Hundertwasser. Jack achou que o trabalho de Sylvester seria vendido porque havia certa elegância em tudo que produzirá. As cores tinham estilo, entretanto, não podiam julgar uma única pintura, porque não viram uma sequer na sua tonalidade. E Elsie, em vão, procurará sua cabecinha loira. Voltou para o salão no exato momento em que a porta de dos elevadores se abria e 5 ou 6 pessoas saíram dele. Lá estava Elsie, com um vestido branco sem mangas, um chapéu azul pálido, semelhante ao de um mensageiro de hotel, e uma capa de chuva sobre um dos braços. Mas Jack disparou. Elsie. Ela também já ouvira. Oi, Jack, disse-lhes estendendo a mão. Olhou-o por um instante, expôs-se a observar o local. Onde está Marianne? Não virá. Está trabalhando, disse Elsie. Você está bonita, opinou Jack. Outras pessoas pareciam compartilhar sua opinião, porque ele viu quando se viraram para admirar Elsie. Aceitam um copo de vinho, alguma outra coisa? Os drinks estão ali. Completou, mostrando a mesa no fundo do salão. Não, agora não. Quer entrar? Natalie está lá, à esquerda. Entraram pela porta principal, aberta no canto do edifício. À direita, a já não estava mais lá. Ela usava escarpins de couro e uma bolsa preta, também de couro. Jack percebeu que sua maquiagem melhorará bastante para que o batom tinha a tonalidade certa e o todo realçava o azul dos olhos. Aparentava absoluta segurança, parecia anos mais velha que naquela primeira festa na casa de Lois. Percebeu que quando os olhos dela brilharam e os lábios se entreabriram, antes de dizer lá está Natália, andaram entre as pessoas em direção a Natália. Elsie na frente. Esteve trabalhando hoje, Elsie? Sim, esse vestido não é meu, comentou por sobre o ombro. Natália cumprimentara Elsie suavemente, dizendo-lhes apenas: Oi, queridinha. Talvez ninguém se atentou para Elsie
tivesse ouvido as palavras de Natália. Jack sabia porque as leras nos lábios. Queria o coração de Natália disparado tanto quanto o seu. Que absurdo, pensou. Conseguia lembrar-te de cinco ou seis garotas, garotas que fizeram seu coração bater mais forte. E onde estavam elas agora? Rostos e nomes ficaram no passado, mas com Natália era diferente. Ainda se emocionava ao vê-la. Elsie afastou-se de Natália e tentou dar uma olhada nos quadros. Foi uma peripécia vê-los entre as tantas pessoas. Jack evitou se apresentar a Sylvester, um jovem gordo de bigodes ruivos, tímido e que parecia ter vestido o melhor terno de domingo para a ocasião. Isabel aproximou-se. Oi, Jack, você viu se a luz já chegou? Convidei ele e Bob. Não, acho que ainda não chegaram, respondeu Jack, sentindo-se muito mal, como se fosse responsável por uma decepção. Seria Bob por ali? Com licença, Isabel, eu vou ver se a Natália sabe de alguma coisa. Saber de alguma coisa. Tinha uma ampla significado. Ele poderia, por exemplo, estar se referindo apenas a Bob. Natália disse a Jack que teria de ficar na galeria durante mais de meia hora. Já eram quase 8. Jack não tinha como prevenir Natália de que Isabel perguntara por Lois. Pensei que ia convidar Elsie para jantar em algum lugar fora, disse Jack. Alguns passos deles, mas podia ouvi-los conversando. Ou talvez você e ela queiram jantar juntas. Nesse caso, eu me retirarei. Juntas? Não, mas é claro, Jack. Vou falar com ela, disse Natália. Mas Natália estava ocupada. Foi o próprio Jack quem acabou convidando Elsie. Ela pensou e disse não muito graciosamente. Posso aceitar se nós voltarmos muito tarde. Tenho de estar num certo lugar amanhã às 9. Jack foi dizer a Natália que ele e Elsie iam tomar um drink no bar da esquina em que Natália se ia, e lá esperariam por ela. O bar era quieto, escuro, estava tão cheio de que ficaram de pé junto ao balcão. Pediu um Jack Daniels e Elsie acompanhou-o com um homem cedeu um banquinho para Elsie. Jack ficou a certa distância de Elsie, ergueu o copo e brindou-lhes antes de beber, sem que eu notasse. De fato, ela parecia não querer fitá-lo. Talvez preferisse ter ido sozinha. A luz amarelada do bar caía sobre a alça branca que lhes cruzava o ombro e sobre um dos braços nus, ainda não bronzeado. Poderia Elsie ficar bronzeada algum dia? Roliço, mas de alguma forma, de forma alguma, gordo. Ocorreu-lhes perguntar. Incomodei-a quando disse que a amo? Era o tipo de pergunta que a gente faria a uma garota loucamente que a declaração a tivesse incomodado, entristecido, maravilhando-se. Eu responderia, não, porque deveria. Talvez olhasse para ele e piscasse um dos olhos maquiados, com extremo cuidado. Jack notou que o barman, limpando os copos, olhava longamente para Elsie, com um ar sonhador. Jack pigarreou e disse, o que você vai fazer amanhã às 9 horas? Elsie olhou séria para ele. Vou fazer o que o professor chama de exame de meio do ano, como numa escola regular.
um exame de 1 hora e meia sobre literatura inglesa e americana. Sim, pensei que fosse uma fotografia. Preocupada, interessou-se Jack. Estou sim, e muito. Ela continuava a olhar para ele. Tenho certeza de que consigo escrever sem parar. Sei o que eu dizer sobre aqueles livros. Estará correto? Será que direi aquilo que eu quero ser provada? De que livro se trata? De que livro se trata? De que livros se trata? O Idiota de Dostoiévski é um deles. Natália tem olhado bastante. Ela já leu todos eles. Sei o que quero dizer sobre eles. Há muita emoção e muita sinceridade, mas não são um tanto ingênuos. Refiro-me especialmente ao Idiota. E Natália fez-me rir. Quando endireitou-se, jogou a cabeça com o chapéu azul um pouco por trás e continuou a falar. Encarando Jack, ela disse que o domingo foi para todos nós, aos dias do idiota, em que ninguém dorme, e o príncipe Miskin sai para fazer em horas inusitadas, e o céu está claro, que porque é verão. Os personagens mantêm longas conversas sentados nos bancos dos jardins externos da casa de alguém. Ela riu e o corpo balançava de alegria. Jack também riu, feliz e estático, sem saber porquê. Também lembrava-se de Minsky, inocente e meio maluco, agarrado a uma garota, não queria conversar com ele, falando. Eu te amo como um idiota, como Minsky, acho, disse Jack num tom de voz alta, suficiente para que ela ouvisse, completando. Não há por que se preocupar. Tenho a certeza de que não está preocupada. Sua fala provocou-lhes riso novamente, desta vez ria timidamente, embora parecesse bastante à vontade, sem receio de olhar para ele e mostrar-se afetada pelo que lhes dissera. Era esquisito sentir-se tão orgulhoso, tão feliz em sua própria, tão feliz em sua companhia, pensou Jack, pois ela não tinha atração sexual por ele, mas existia um pouco nele, existia mesmo, da parte dela, nada, da mesma forma que lhes contara sobre a ansiedade pelo exame, poderia ter falado a velho tio, a outra, a outra garota ou a outra garota ou a um irmão. Elsie continuou loquaz durante o jantar, com a diferença de que desta vez parecia não ver nada além de Natália. Desde que ela entrara no bar, às vezes não pararam de falar. Ora sobre o exame, ora sobre um fotógrafo, para quem Elsie pousará durante o dia. Natália estava de sandálias e vestido preto, porque de manhã pusera um par de sapatos de salto alto na escola de compras que levara à galeria. Eles não combinavam com o vestido. Fora um restaurante húngaro, na segunda avenida. A comida era boa, mas o serviço lento. Jack não se importou, ouvia. Elsie estava sentada ao seu lado, olhando em frente, com as costas para o centro do restaurante, pois preferia estar assim em relação à pessoa com quem conversava. O Goulash e o Talharim finalmente chegaram,
Com o vinho rosé gelado, Elsie comeu com o apetite de costume. O que Jack achou atraente, talvez porque saudável, conversaram sobre o exame do dia seguinte. Elsie não gostava de Hemingway. Por que não? Perguntou Jack. Ele não é denso como os outros, respondeu Elsie, olhando para ele. Jack sabia o que ela queria dizer. Hemingway não era muito detalhista. Notou a expressão de surpresa de Natalie. Por exemplo, disse Natalie, quando ele diz em por quem os sinos dobram, que o herói põe a mão na barriga da mulher porque ela está grávida, diz alguma coisa imbecil para a mulher, como se fosse um garotinho. Deveria ter dito algo sério. Eu não pude deixar de rir quando li. Natália recostou-se na cadeira e sorriu. Acho que você deveria escrever explicando porque acha Hemingway, Hemingway superficial. Será que devo? Ao mesmo tempo perguntava. Parecia assegurar-se sobre a atitude que deveria tomar. É o que farei. Superficial. É assim que eu sinto. Natália trocou olhares com Jack. Jack teve de levantar-se e procurar seu garçom para pedir-lhes a conta. Quando voltou após ter insistido para que o garçom viesse com ele, Natalia e Elsie estavam no meio de uma conversa animadíssima, ambas encostadas à mesa. Tomaram um táxi até o centro, dirigiram-se prontamente ao apartamento de Elsie, já que queria entregá-la em casa. Preocupava-se tanto com a possibilidade de que Linderman a estivesse espiando, quanto com a necessidade de que ela dormisse bem naquela noite. O apartamento de Elsie e Marion ficava num prédio de 4 ou 5 andares, grande e escuro, no lado direito da rua Green. Elsie tinha a chave de que da calçada, ficou observando-a abrir uma porta alta e pesada. Ao entrar novamente no táxi, fez um voto a si mesmo de não comentar durante os próximos dias ou semanas a admiração de Natália por Elsie. Deixaria que as coisas ocorressem naturalmente, e se Natália tocasse no assunto, ouviria com atenção. Agora vamos até a rua Grove. Por favor, suba a Bedford e pare na esquina, se lhe for conveniente, pediu o motorista. O táxi arrancou e virou à esquerda na Houston Oeste. Como ela está melhorando, disse Natalie. Jack sorriu. Aos troncos e barrancos, mas até sua maneira de falar está diferente. Ela não engole mais pedaços das palavras. Talvez seja influência de Marion. Marion pratica. Eu disse a Elsa que para dizer apresentar em vez de apresenta. Interrompeu Natália. Explicou. Não custa nada colocar um R nas palavras. Quando chegaram em casa, ainda eram cedo, pedindo para que Suzanne fosse de ônibus para Riverside. Estivera lendo na mesa branca e havia uma xícara de café vazia ao lado do livro. Estava tudo em ordem. A Natália foi para o chuveiro. Após ela, Jack gostaria muito de fazer amor com ela naquela noite, mas duvidava que estivesse disposta. Depois do dia agitado, enganará-se
na cama, disse-lhes boa noite, beijando no rosto, nos lábios, acariciando-lhes um dos seios, como de costume. Depois tudo aconteceu espontaneamente, e Jack foi orgulhoso de seu desempenho. Fizera Natália atingir o orgasmo 2 vezes. Teria isso excitado a ambos? Jack não acreditava nessa possibilidade, pelo menos no que se referia a ele. Natália era real e sólida. Ele conhecia e adorava a aspereza de seus quadris. Havia criado uma filha juntos. Ela não era um território inexplorado. Não era uma larva jovem que poderia ou não transformar-se numa linda borboleta. Você é o meu pão de cada dia, sussurrou Jack enquanto acendia um cigarro. O que você quer dizer? Perguntou rindo. Jack deitou-se de barriga para cima, com as mãos atrás da cabeça. Real. Virou a cabeça e o corpo para ela sem entretanto tocá-la. Você é vida, entende? Bom, pessoal, essa foi a leitura do capítulo 27 do livro Um Rosto na Noite. Boa noite.